30 de junho de 2019, Montanha Short Off, Carolina do Norte. Austin Howell se move sozinho pela face de um penhasco. Sem corda, sem arnês, apenas as mãos cobertas de giz e 11 anos de experiência, sabendo exatamente do que seu corpo é capaz em uma parede como essa. Ele já subiu essa rota tantas vezes que suas mãos encontram as agarras antes mesmo de seus olhos encontrá-las. A 24 metros do chão, em um trecho de rocha em negativo, o sol da manhã aquece a face sul da pedra. Ele faz mais um movimento e grita: "Não!" Foi isso que ocorreu nos últimos minutos de terror de Austin Howell. Bem-vindo ao Extreme. Austin Howell não era um homem imprudente. Ele tinha um processo antes de cada solo. Ele desistia da escalada no meio da parede quando algo parecia errado. Ele já tinha feito esse trecho em solo integral da Montanha Short Off mais vezes do que muitos usam corda em um ano, mas mesmo assim caiu. E o motivo pelo qual ele caiu é o mesmo motivo pelo qual o ônibus espacial Challenger se desintegrou 73 segundos após o lançamento. Mesma psicologia, riscos diferentes, ou pelo menos era o que parecia. Mas para entender isso, primeiro você precisa entender que tipo de homem estava naquela parede na entrada da trilha de Short Off Mountain, na região selvagem de Linville Gorge, na Floresta Nacional de Pisgah, Condado de Burke, Carolina do Norte. O plano naquele dia era uma sessão de fotos em que um fotógrafo chamado Ben Wu tirava fotos enquanto Austin escalava sozinho uma série de rotas com as quais ele já estava profundamente familiarizado. Num esporte que preza a humildade silenciosa, uma sessão de fotos pode soar exagerada, mas quem conhecia Austin não se surpreendeu. Austin Howell não escalava apenas por escalar, ele escalava para se sentir vivo. A emoção fazia algo com ele que mais nada fazia. E essa emoção influenciava seu estilo único de escalada. Depois de uma vida cheia de lutas, ele sabia que queria documentar tudo. Talvez ele soubesse que seu tempo aqui era limitado e Ben estava lá para ajudar. Ele levantou a câmera e começou a filmar Austin, que escalou perfeitamente uma sequência de rotas difíceis, sem corda nem cadeirinha. A sessão de fotos terminou no meio da manhã. Ben colocou a mochila no ombro, se despediu e voltou caminhando. Mas Austin ainda não terminou. Ele foi até uma área do penhasco chamada Tilted World pelos escaladores. A rocha ali se inclina para fora, ficando suspensa sobre o chão abaixo, então o escalador não pode mais ficar de pé. Permanecer naquela face do penhasco é um quebra-cabeça físico exaustivo que exige uma tensão brutal no core e depender totalmente dos tendões dos dedos para sustentar todo o peso do corpo. A margem para erro é zero, mas conforme a manhã avançava, Austin tirou os pés do chão, sem corda, e começou a escalar essa rota. Para um observador casual, se desafiar em uma rota como essa depois de uma manhã inteira de escalada parece arrogância, como um dublê em busca de uma emoção desnecessária. Mas Austin não estava atrás de uma descarga de adrenalina. Tudo girava em torno daquilo de que ele estava fugindo. Veja, Austin era um garoto moldado pela instabilidade muito antes de sequer tocar numa rocha. Nascido em Friendswood, Texas, em 1987, seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 4 anos. Ele cresceu indo de uma casa para outra cedo demais na vida. Ele entrou em um ginásio de escalada coberto em 2006 como um calouro de engenharia elétrica, de 19 anos, na Universidade de Houston. E algo sobre a parede de escalada o fisgou de uma forma que poucas coisas fisgam um jovem e não largam mais. Mas 2 anos depois, em 2008, tudo quase chegou ao fim. Durante uma escalada de treino dentro da mesma academia, ele caiu de uma altura de 10 metros direto no chão de concreto por causa de um erro de manuseio da pessoa que segurava sua corda de segurança. O impacto quebrou suas costas e despedaçou seus pés, mas o pior dano era invisível. A queda fez com que seu cérebro sangrasse. Quando o cérebro sofre esse trauma físico, nem sempre se recupera bem. Austin já vinha travando batalhas silenciosas contra a depressão desde a adolescência.
Enquanto seus ossos quebrados se recuperavam lentamente, aquela lesão na cabeça ampliou suas lutas internas, transformando-as em uma condição grave e sufocante da qual ele não conseguia se livrar. A mente dele virou um lugar hostil. Ele começou a sofrer ataques de pânico e pesadelos só de ficar sentado parado. Os momentos mais assustadores da vida dele eram quando estava sozinho, lutando contra os impulsos autodestrutivos do próprio cérebro. Em certo momento, ele decidiu que não queria mais continuar. Ele subiu no telhado de um prédio de 10 andares em Houston e ficou na beira. Ele estava chorando tanto e tão completamente sobrecarregado que simplesmente não conseguiu ir adiante e desceu de volta. Foi por muito pouco. Mas então Austin fez algo estranho. Ele voltou para onde tudo começou. Ele voltou a escalar. Talvez para ter um encerramento? Eu não sei. E foi lá que uma pura coincidência mudou o rumo da vida dele. Um dia, em 2009, Austin estava escalando uma via de 12 metros no Texas, chamada Texas Crude. Ele usava a cadeirinha e levava o equipamento de proteção, mas, distraído, conversando com amigos no chão, esqueceu de prender o equipamento na parede ao subir. Ao chegar ao topo, olhou para baixo e percebeu que não estava preso a nada. Ele acabou, sem querer e sem nenhum planejamento, escalando toda a via em solo livre. Mas o perigo não o impressionou. O que o impressionou foi o silêncio. No momento em que ele estava naquele muro, sem uma rede de proteção, o barulho sufocante em sua cabeça simplesmente parou. Não afirmo que todos com lesão cerebral traumática, ataques de pânico ou pesadelos devam agir igual, mas foi como Austin escolheu lidar com isso. O perigo era a forma de escapismo que ele escolheu. Veja o real significado de solo integral, já que o termo é usado de forma vaga na internet. Solo integral é escalar sem corda, sem arnês, sem nenhum tipo de proteção. Se você cair de 6 metros de altura, você quebra as pernas. Se você cair de 24 metros, morre. Nenhum equipamento te salva, não existe sistema de segurança secundário. A única coisa entre você e o chão é o quanto você se preparou e o quanto essa preparação aguenta quando seu pé escorrega em algo que você pisou pela primeira vez ou já pisou 40 vezes antes. A maioria dos escaladores sérios não chega nem perto disso. Austin Howell construiu sua identidade em torno disso. A corda deixou de ser rede de segurança e virou barreira para seu remédio. Ele adotou a mentalidade de seu ídolo, o lendário escalador solo Michael Reardon, que ficou famoso por dizer: escalar solo é um sonho de vida. Austin acreditava nisso profundamente e levou essa terapia radical ao limite absoluto. Quando você está pendurado em um penhasco só com a ponta dos dedos, seu cérebro não pode se dar ao luxo de ruminar ou ficar triste. Seu cérebro foca em uma coisa: manter você vivo. A gravidade obriga-o a um foco absoluto. Não existe depressão, nem euforia, apenas o próximo movimento. A garra em que você está, os pés que você usa para se equilibrar e a tensão do core que mantém tudo junto. Ou pelo menos, era assim do ponto de vista dele. Ele encontrou o silêncio mental que sempre desejou na emoção de uma escalada solo sem corda. Você sentiu um pouco disso, talvez não em um penhasco. Pode ter sido se esforçar até falhar em um levantamento pesado ou passar 1 hora sob o capô de um motor quando tudo parou. Aquele estado em que o barulho desaparece completamente. Ao longo da década seguinte, Austin criou um dos históricos mais incomuns e prolíficos de solos sem corda na história americana, escalando em um volume que era quase inacreditável. Por anos, sua casa se tornou uma caminhonete Nissan Frontier, que ele chamava de seu caranga corporativa de escalador nômade. Tudo o que ele precisava cabia na traseira do caminhão. Ele tinha um saco de dormir, equipamentos de acesso por corda, uma bolsa de magnésio, sapatos de escalada e uma garrafa de uísque caro que ele só se permitia abrir quando fazia algo que nunca tinha feito antes. Cada tentativa de superar a anterior, mais emocionante e mais perigosa, significava para ele uma mente mais tranquila, menos barulho em sua cabeça. Ele dirigia o caminhão pelo Sudeste, trabalhava a semana,
como técnico de acesso por corda e escalava nos finais de semana. Mas Austin era uma contradição ambulante. Por um lado, ele não encarava o free solo de forma casual. Antes de qualquer solo difícil, ele passava horas analisando tudo. O formato da rocha, seu estado físico, o clima. Ele ensaiava as rotas exaustivamente com uma corda e até desistia no meio da escalada quando algo parecia errado. Mas uma vez que sentia ter absoluta certeza sobre uma rota, aquele planejador cuidadoso desaparecia e um showman totalmente imprevisível assumia o controle. Nesses dias, ele escalava com os sapatos completamente desamarrados. Às vezes, ficava pendurado na parede com uma mão só, segurando casualmente um celular para filmar o abismo lá embaixo. Em outras ocasiões, ele ficava pendurado de cabeça para baixo, com os pés e panturrilhas, entre duas grandes pedras na montanha. Mas uma das acrobacias mais comentadas dele foi quando ele escalou, sem absolutamente nada. E eu quero dizer nada, literalmente. Em abril de 2015, um vídeo apareceu na internet. Parece um caminhante encontrando um homem nu na parede de um penhasco. O caminhante pega o celular para gravar rapidamente. A voz, fora da câmera, diz: "Que diabos? Esse cara é maluco. Ele está escalando essa rota sozinho, pelado e sem corda. Ele perdeu a cabeça. Era Austin Howell. Ele fazia free solo em uma via de 3 enfiadas na montanha Short Off, usando apenas um boné cinza, estilo jornaleiro. Ele chamou isso de primeira ascensão realmente natural, no sentido literal. A Epic TV divulgou isso. O Ridiculousness da MTV exibiu isso. Austin Howell ficou conhecido em todo o mundo da escalada como o escalador solo pelado. Mesmo que o homem no vídeo parecesse muito surpreso, o jornalista Matt Sommet, da revista Outside, disse outra coisa. Quando Austin creditou Lohan Lysen como o cinegrafista, ele facilitou para Matt encontrá-lo e perguntar sobre isso, e foi isso que ele disse que Austin contou a ele. "Ele disse que seria legal se eu agisse como um turista", disse Austin. "Apenas diga algo bobo, finja que você topou com isso por acaso, pegou seu celular e começou a gravar." Quando seus vídeos de escaladas nuas viralizaram, as pessoas ficaram furiosas. Para muitos, a escalada era um esporte sério que exigia respeito e equipamentos de segurança. Para eles, Austin era só mais um narcisista, arrogante, tratando um ambiente perigoso como piada para ganhar fama na internet. Eles não sabiam que esse homem usava exposição extrema para combater uma lesão cerebral traumática. Austin, por sua vez, não ligava para as opiniões deles. Ele até usou a indignação pública para divulgar seu próprio podcast, porque quando sua própria mente está tentando te matar, a opinião de estranhos na internet fica abaixo de zero. Ele produzia podcasts e posts nas redes sociais para promover suas escaladas. A marca dele era ousada, destemida e sem o menor constrangimento em promover as próprias escaladas. Uma ex-namorada disse ao jornalista Matt Sommet: "Ele era tão humilde, mas se autopromovia o tempo todo." Eu ficava tipo, dá um tempo, relaxa. Todos nós já conhecemos a história, mas ele ficava empolgado com isso o tempo todo. Acho que ele não conseguia conter isso. A comunidade de escalada não sabia o que achar dele. O que você acha de um homem que abandona um solo no meio da parede porque um movimento parece estranho, mas depois escala um penhasco perigoso completamente nu para a internet? Mas mergulhar de cabeça no perigo vem com um custo oculto e terrível. No dia 10 de maio de 2015, Austin estava no El Capitan, em Yosemite, Califórnia, com um grupo de amigos. Eles estavam na rota The Nose quando aconteceu novamente. Ele queria escalar sem equipamentos, mas, como a parede estava molhada, precisou usar equipamentos e cordas. Ele colocou o equipamento de apoio na rocha e usou o peso do próprio corpo para subir, em vez de usar as mãos e os pés nas agarras. Ele estava bem protegido. Ele subiu até cerca de 6 metros do chão, quando uma peça do equipamento se soltou da parede com seu peso. Depois, outra peça provavelmente saiu e ele bateu a cabeça no platô. A queda fraturou o crânio e o pulso dele e quebrou 5 vértebras cervicais. Os raios-x não mostravam o efeito do impacto no ouvido interno dele.
Ele acordou na UTI, sem audição no ouvido esquerdo e com o senso de equilíbrio completamente destruído. Toda vez que ele fechava os olhos, o mundo girava como se algo o sacudisse por dentro. Ele passou 2 dias na UTI e quase uma semana, depois disso, deitado em uma cama de hospital. Ele disse: toda vez que eu fechava os olhos, era como ser jogado dentro de um daqueles agitadores de lata de tinta da Home Depot. Como Steve McQueen, planejando fugir de um campo de prisioneiros de guerra, você provavelmente imagina o que Austin fez depois. Após cerca de 10 a 12 semanas de recuperação, ele se cansou de esperar. Ele literalmente cortou seus próprios gessos, arrancou o colar cervical e se mudou para a casa do pai, no Mississippi. Lá, ele treinava como um maníaco todos os dias, reconstruindo-se osso por osso, tendão por tendão, com a agressividade focada de alguém que tinha transformado aquilo na obsessão da sua vida. E a obsessão de Austin era escalar. Ali estava sua tábua de salvação. Em abril de 2016, Austin não só estava de volta à escalada, como também estava enfrentando exposições ainda mais extremas do que antes de seu crânio ser esmagado. Algo havia mudado. Os amigos perceberam isso. O treinamento tinha uma qualidade diferente. Ele passou a escalar solo livre em níveis que deixavam até escaladores experientes que usam corda desconfortáveis, só de olhar. Ele começou a documentar tudo: as escaladas solo, o processo, a filosofia no Instagram, no blog dele, em um podcast que ele chamou de O Processo, com o lema "A vida é um esporte inerentemente perigoso". Mais tarde, naquele mesmo ano, ele realizou um feito físico que desafiava completamente a lógica. Em um único dia, em novembro de 2016, ele escalou 15 vias diferentes em solo integral. Isso representa mais de 1,5 km de rocha técnica e vertical escalada sem corda. Manter esse nível de foco hipervigilante, agarrando-se à parede apenas com as pontas dos dedos, enquanto lida com uma fadiga muscular extrema durante um dia inteiro, é quase sobre-humano. Ele provou oficialmente que os médicos estavam errados e voltou ao auge do esporte. Ele estava totalmente no controle. Ou, ao menos, era o que ele achava. Agora é o seguinte: mensalmente, faço um vídeo exclusivo para o Patreon. Os avisos estavam lá. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Se for do seu interesse, os links estão na descrição. Até 2019, ele já havia feito solo integral, mais de 19 vias diferentes de 5. Ponto 12, um total de 37 vezes. Para contextualizar, uma via 5.12 é uma escalada com agarras do tamanho de uma moeda de 10 centavos. As posições podem fazer seu corpo tombar para trás da parede, e um escalador com corda, um parceiro embaixo e anos de treinamento sério ainda terá muita dificuldade na primeira tentativa. Austin escalava vias como essa sem nada entre ele e o chão. O número de pessoas no mundo praticando escalada solo com o volume e dificuldade que ele enfrentava provavelmente caberia nos dedos de uma mão. Quando diziam que ele era louco por escalar sem corda, ele respondia diretamente: "Com licença, mas não vou deixar isso tirar de mim o que me traz alegria na vida". O que nos leva de volta às 11h30 da manhã de domingo, 30 de junho de 2019. Acho que, seguindo essa lógica, faz sentido que depois de posar para a câmera do Ben e o Ben ter ido embora, Austin só quisesse uma dose rápida de alegria, sozinho. Ele estava a 24 metros do chão, sem corda. Isso equivale a um prédio de 3 andares em uma rota que ele conhecia bem. Ele já tinha escalado essa parte específica da montanha Short Off tantas vezes que suas mãos provavelmente encontravam as agarras antes mesmo que os olhos as encontrassem. Ele estava perto do topo, mas essa parede específica não segue só para cima. Ela se inclina para fora, forçando o escalador a lutar contra o próprio peso do corpo a cada segundo. Eram 11h30 da manhã e o sol do final de junho estava irradiando diretamente sobre a pedra voltada para o sul. A rocha estava esquentando, fazendo as agarras parecerem escorregadias e levando a borracha da sua sapatilha ao limite físico absoluto.
Mas eram esses tipos de detalhes que animavam Austin. Essas eram as variáveis que o preparo do Austin acompanhava. Nesse momento, Austin estava na parte mais íngreme do negativo, com as duas mãos na rocha e o corpo colado na parede, trabalhando em direção ao topo, com a eficiência treinada de um homem que fazia esse tipo específico de escalada há mais de uma década. Austin fez um grande movimento à esquerda e se esticou pela face da rocha em direção a uma garra. Suas mãos fizeram contato. Ambos estão firmes na rocha, e então o pé dele escorregou da parede. Numa parede vertical, isso pode render um arranhão e alguns segundos para se recompor. Em um teto, o peso do seu corpo já está sendo puxado para longe da rocha. No momento em que seu pé perde o apoio, essa força passa a ser tudo o que importa. A gravidade não te dá chance de lutar. Ela simplesmente vence. No momento em que aconteceu, ele gritou, "Não!" Então ele caiu 24 metros em completo silêncio. Como se ele enfim tivesse se rendido ao silêncio que buscava. Ele estava caindo pela terceira e última vez. Ao mesmo tempo, dois escaladores chamados Riley Collins e Jay Massey estavam por perto. Eles tinham saído naquela manhã para escalar uma rota chamada Dope Duck, a mesma rota, por acaso, que Austin tinha tornado famosa 4 anos antes, naquele vídeo de 2015 que ninguém jamais esqueceu completamente. Eles estavam descendo uma canaleta do outro lado da parede, se preparando para começar a própria escalada, quando Collins olhou para cima e viu Austin cair. Riley ficou paralisado, tentando processar o que acabara de ver. Seu parceiro Jay, rapidamente, montou um rapel ali mesmo e desceu a parede o mais rápido que pôde, até onde Austin estava deitado, na encosta abaixo do beiral. A primeira coisa que ele fez foi estabilizar o corpo. Depois, eles verificaram o pulso e iniciaram a RCP. Ele continuou realizando a RCP até que a central de emergência do condado de Burke chegasse ao local. Eles chegaram a 1h18 da tarde, mas naquele momento já era tarde demais. Austin Andrew Howell foi declarado morto por volta da 1h30 da tarde. Ele tinha apenas 31 anos, um jovem enfrentando o inevitável. Então, como um homem tão experiente morre em uma rota tão familiar? A resposta fácil é má sorte. Um escorregão do pé e um momento de contato imperfeito em uma pega que ele já tinha usado dezenas de vezes. Isso pode acontecer com qualquer um, mas a resposta mais profunda exige olhar para a forma como Austin avaliava a própria vida. Ele guardava uma garrafa cara de uísque na caminhonete. Essa garrafa tinha um propósito específico. Austin havia feito uma regra para si mesmo. Ele só tomaria um gole daquela garrafa quando tivesse feito algo mais significativo do que qualquer coisa que já tivesse feito antes. No início, os goles eram relativamente frequentes. Uma nova rota, um grau de dificuldade maior, um dia mais longo na parede, mais escaladas em um só dia. Mas com o passar dos anos, conforme seu histórico crescia e os padrões ficavam cada vez mais altos, os goles foram ficando mais raros. O que isso significava na prática era que Austin Howell passou anos fazendo coisas que teriam aterrorizado a maioria dos escaladores e saía delas ileso. Repita isso vezes o bastante e algo sutil acontece. Não é imprudência, nem arrogância. É algo mais sutil e muito mais perigoso do que qualquer uma dessas coisas, porque simplesmente te pega de surpresa. Existe um fenômeno psicológico para isso. Você, provavelmente, se lembra daquela manhã, em 1986, quando o ônibus espacial Challenger se desintegrou 73 segundos após o lançamento e matou todas as 7 pessoas a bordo. Levou uma década de pesquisa e investigação para uma socióloga chamada Diane Vaughan identificar o que aconteceu. Ela chamou isso de normalização do desvio. Ela descobriu que os engenheiros haviam percebido pequenos avisos, mas que eram considerados gerenciáveis nos anéis de vedação em voos anteriores, e mesmo assim, o ônibus espacial seguia voando e voltava em segurança. E toda vez que o ônibus espacial voltava em segurança, o problema do anel o parecia um pouco menos um problema. Não porque algo tenha mudado, mas porque nada deu errado.
Faça isso várias vezes e o aviso deixa de parecer um aviso. As mentes deles reclassificaram aquele sinal de alerta como um ruído de fundo normal. Austin teve 11 anos desse ruído de fundo. 11 anos saindo ileso de paredões que teriam matado escaladores menos habilidosos. A parede não estava ficando mais segura. Ele só estava se acostumando com aquilo. Da mesma forma, escalar aquela parede na Carolina do Norte não era menos perigoso. Só deixou de parecer assim para Austin. Meses atrás, o pai dele teve uma conversa com ele. Ele disse: "Filho, você sabe o que vai acontecer se continuar fazendo isso, não sabe?" Austin respondeu: "Sim, pai. Eu já pensei em tudo isso e estou disposto a arcar com as consequências das minhas ações." Austin Howell aceitou as consequências de suas decisões. Mas esse próximo escalador era uma lenda metódica e obcecada por segurança, que sobreviveu por 30 anos dominando todas as regras do esporte. Numa tarde comum, ele viu um sinal de alerta crítico em seu equipamento, mas disse a si mesmo que aguentaria só mais um dia. Foi isso que aconteceu em seguida.